João 1:15, diz assim a palavra de Deus. João testemunha a respeito dele, de Jesus, exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Somente esses 3 versículos, e tem tanta profundidade aqui, que poderíamos concatenar, conjecturar, refletir e meditar por horas, nesses 3 ricos e preciosos versos da palavra de Deus. Quero continuar pensando com você, que o Natal é sobre Jesus. O Natal é a mensagem essencial de que Jesus nasceu. Aliás, Natal tem a ver com nascer. Inclusive, a taxa de natalidade de um país é a quantidade de pessoas que nasceram naquele país, num determinado período. Então, Natal é essencialmente a mensagem de que nasceu alguém. No nosso contexto, Natal sempre vai ser a mensagem do nascimento de Jesus. E eu quero continuar pensando com você que Jesus é Deus vindo até nós. Como nós vimos até o versículo 14 desse capítulo, Ele é o Verbo, Ele é o Logos, Ele encarnou, habitou entre nós. Ele cumpriu a profecia de Isaías, como nós vimos na última quinta-feira. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele é o Messias, o ungido de Deus, o Cristo do Senhor, que vem para nos salvar, nos redimir, nos resgatar. Mas a mensagem que está acima disso tudo é que Ele é Deus. Essa é a mensagem essencial do cristianismo. Jesus, Cristo, é Deus. É Deus entre nós. É a imagem do Deus invisível. Como diz o escritor aos Hebreus, nos últimos tempos Deus falou conosco através da sua lei, dos profetas e dos seus servos. Mas nos últimos dias, nos últimos tempos, nos falou por meio do seu Filho. Jesus, como disse Paulo, é a expressão máxima, no grego, pleroma, de Deus. Você pode conhecer Deus através da natureza. Disse o salmista no Salmo 19, a partir do 1º versículo: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, a noite declara a outra noite, não se ouve a sua voz, nem se escuta palavras, porém, a criação revela Deus. E disse Paulo aos Romanos no 1º capítulo, que toda a humanidade é indesculpável diante de Deus, porque só de olhar um pôr do sol, só de olhar um passarinho cantando, só de olhar a beleza de uma flor, o ser humano tem capacidade de perceber Deus revelado nessas coisas. O salmista continua dizendo, a partir do versículo 6 e 7, do Salmo 19, que pela lei do Senhor Ele também se revela,
E ele diz que a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. O juízo do Senhor é limpo e abençoa, ilumina os retos de coração. O testemunho do Senhor, a lei do Senhor, o juízo do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. E ele usa ali 6 sinônimos para a palavra de Deus, para nos mostrar que Deus se revela pela natureza, mas também se revela pela sua escritura. Mas no final do Salmo 19, disse Davi, ali já tipificando o próprio Cristo como rei de Israel, como rei por excelência, ele diz, o servo, o teu servo, por elas, ou seja, pelas tuas leis, é direcionado, abençoado, e o Senhor age na vida do teu servo. De maneira que eu entendo no Salmo 19, que Deus se revela na natureza, Deus se revela nas Escrituras, e Deus se revela no ser humano, nos seus servos, a sua imagem, a sua semelhança. E qual é o ser humano que mais revelou Deus? O ser humano, Deus. O homem, Deus, o Deus homem, essa união hipostática, onde um ser é 100% homem e 100% Deus, juntos no mesmo ser, integralmente, 100 mais 100 igual a 100, não são 2 seres, é um ser só, que cabe um homem inteiro e cabe um Deus inteiro. Como que ele conseguiu isso? Só porque ele é Deus. A teologia kenótica explica isso muito facilmente, porque a kenosis é o esvaziamento que Paulo explica aos filipenses, que ele esvaziou-se da sua glória e veio em figura humana e foi até a morte, e morte de cruz, como nós ouvimos muito bem hoje pela manhã. Então, eu quero pensar com vocês, que nesses versos que nós lemos, estão argumentos fortíssimos, de que Jesus é Deus, porque ele existia antes do seu primo João Batista. Aí você pensa assim, pastor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É só você ler a Bíblia atentamente. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, não agora, se quiser também, fica à vontade. No capítulo 1, a partir do verso 26, diz que o anjo Gabriel, no 6º mês do ano, visitou Maria. E disse a ela que ela engravidaria do Espírito de Deus e geraria o Salvador da humanidade. O seu reino não teria fim. E o seu nome seria Jesus, o Salvador, Yeshua. E aí o verso vai descendo, descendo, descendo. E lá na frente, no verso 36, diz que a Isabel, prima, ou dependendo da versão, parenta da Maria, quando Maria foi ter com ela, ela estava grávida. Diz a Bíblia um pouco mais para baixo, que já do 6º mês, grávida de 6 meses, e ela era estéril. Maria era virgem, ia engravidar. A prima era estéril, e já estava grávida de 6 meses. Aí você pensa, impossível uma virgem engravidar, impossível uma estéril dar à luz. O verso 37 de Lucas 1 vem para dar uma marretada na nossa impossibilidade científica e diz, pois para Deus nada é impossível. Jesus é Deus, desde a eternidade, pré-existente, pré-ciente, onipotente, presente. Por isso que o João Batista, que é o filho da Isabel, que é primo de Jesus, de 2º grau, 3º, 4º, 5º, eles eram parentes da mesma tribo. Não sei quantos graus tem envolvido lá, mas era parente, primo. A Isabel já estava de 6 meses, quando Maria recebeu o anúncio de que engravidaria. Ou seja, o João Batista, e Batista não é o sobrenome dele, é o seu ofício, ele era chamado de Batista porque ele batizava. Assim como Jesus era chamado de carpinteiro, porque mexia com madeira.
Como Pedro era chamado de pescador, o Levi, cobrador de impostos, e assim sucessivamente. As pessoas eram conhecidas pelo lugar de onde vinham, pela sua descendência familiar ou pela profissão que tinham na sociedade. Por isso Jesus é Jesus de Nazaré, ou ele é Jesus filho de José, ou ele é Jesus o carpinteiro. Por isso o Pedro é Simão Bar Jonas, filho do Jonas, ou é o Simão da Galileia, ou é o Simão pescador. Então, o João Batista é no mínimo 6 meses mais velho que Jesus. Óbvio, lógico. A Maria recebeu o anúncio de que engravidaria. Visitou a sua prima, ela já estava grávida de 6 meses. Se Maria engravidou lá no verso 26, quando o anjo deu a ela a notícia, ela estava recém-grávida. Recém-concebida. A Isabel já tinha 6 meses, o João Batista já estava lá. Inclusive, quando Jesus chegou no ventre da Maria, mais abaixo no texto, lá depois do verso 40 mais ou menos, você vai ver que o João Batista já deu uns glória lá dentro do ventre da mãe. E a Isabel disse, opa, o menino está aí, hein? Que honra minha receber a visita do Salvador, ainda no ventre da sua mãe. E o primo aqui já deu sinal de que reconheceu a unção que está sobre ele, porque já deu um agito aqui. E aí qual vai ser o nome do menino? E aí a mãe queria dar um nome diferente, o pai falou, não, vai chamar João. E aí eles fizeram um propósito lá e caiu o nome do João, e eles ficaram maravilhados. Então ele vai ser profeta, esse menino, vai ser nazireu, consagrado a Deus, vai morar no deserto, vai vestir roupa de camelo, vai comer gafanhoto e beber mel, vai ser doido mesmo, chamar todo mundo de cobra, suas cobras, raça de víboras, se arrependam seus miseráveis. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E sejam batizados, para ver se salva alguma coisa nessa miséria sua. O João era terrível. Tanto que, teve a cabeça numa bandeja de prata. Que é assim, quem fala a verdade, perde a cabeça. É complicado. Mas, o texto que nós lemos, confere comigo, verso 15. Diz que o João Batista, testemunhando a respeito de Jesus, exclamou, este é quem eu falei para vocês. Ele vem depois de mim. Ou seja, ele nasceu depois de mim. Nasceu como ser humano depois de mim. Contudo, tem a primazia, ou seja, ele é primeiro do que eu. Aí você fala, mas como assim? Aí termina o versículo. Porquanto já existia antes de mim. Como que alguém pode existir antes de outro alguém que é mais velho? Percebe? Minha esposa é mais velha que eu. Mixaria, pouca coisa. Tão pouco que você nem percebe e acha que eu sou mais velho, porque realmente eu estou muito mais acabado. Já rodei muito, já fiz o motor umas 3 vezes. Acontece. Como que eu vou dizer para vocês? Ela é mais velha do que eu, nasceu antes de mim, mas eu já existia antes dela. Você fala, pastor, tá ficando doido? Quem é mais velho nasce primeiro, portanto, existe antes do que o outro. Todo mais velho existiu antes do mais novo. Aí o João diz assim, eu sou o mais velho, mas ele existe antes de mim. Do que João Batista estava dizendo? Que o seu primo não era somente um ser humano, ele era Deus dentro de um ser humano. Lindo isso. Amém? Portanto, irmãos, o que é que essa afirmação muda nas nossas vidas? Até aqui eu só falei de teologia, cristologia, suprassumo, na essência da cristologia, a divindade de Cristo e também a sua humanidade. Mas o que é que isso, o que é que essa teoria, o que é que esses argumentos que eu usei até agora muda na prática da minha vida? E aí eu quero ver no texto com você a proposta do evangelista João, mostrando para mim e para você
que quando a gente crê que Jesus é Deus, que o Natal é a mensagem de que Deus veio num bebê para nos salvar, isso muda a nossa vida. Muda. Primeiro porque é uma afirmação louca, não pode ser provada cientificamente. O Evangelho é uma loucura, irmãos. Por isso Paulo falou, o Evangelho é loucura para os que não creem, mas para os que creem, é a salvação da parte de Deus. Uma virgem engravidou, diz o descrente, impossível. Gerou um filho perfeito, nunca errou em nada, nunca pecou em nada, nunca desobedeceu ninguém em nada. Viveu até os 33 anos de forma perfeita, irrepreensível. Aí o descrente pensa, impossível. E ele morreu na cruz. Tá, até aí tudo bem, muita gente morreu na cruz, por causa do Império Romano, os assírios inventaram esse negócio aí, depois foi evoluindo do empalamento para a crucifixão, não falei errado, e aí, morreu. Aí o descrente fala, tá, ok. Aí você fala, tá, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí o descrente já dá uns 30 passos para trás e fala, peraí, o que é isso? Tá, a virgem engravidou. O menino foi perfeito. Até aí, agora, ele ressuscitou? Depois de 3 dias ele saiu vivo da tumba? Saiu. Ah, que isso, aí você está forçando. Não, mas eu não acabei ainda não. O que vem depois disso? Ele subiu aos céus. De onde virá para nos buscar, quer estejamos mortos ou vivos. E nossos corpos serão transformados num corpo igual ao que ele teve depois que ressuscitou, chamado corpo glorificado, que habitará na glória de Deus por toda a eternidade. Aí o descrente já deu 300 passos para trás e falou, você é doido, rapaz? Sim, eu sou doido. Por isso que é pela fé e não é pela ciência. Por isso que é pela crença do coração e não é pela prova num laboratório. É loucura. Uma virgem deu à luz. É loucura. O cara ressuscitou depois de 3 dias e vai voltar do céu para buscar. Loucura. Loucura. Tá, mas é nessa loucura que a gente crê. É por essa loucura que a gente vive. E é essa loucura que mudou a nossa vida. Deus, o Filho de Deus, vindo num bebê, nascendo numa manjedoura. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Rubem Alves. Natal é Deus vindo até nós para nos buscar, porque nós não tínhamos condições de voltar sozinhos. Quando a gente acredita nisso, nós recebemos da plenitude de Deus. A gente entende Deus por completo, porque a gente percebe Deus na natureza, a gente percebe Deus nas Escrituras e a gente percebe Deus em Jesus. Leia comigo o verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Conhecemos Deus de forma plena, de forma completa, de forma cheia em Jesus. Isso muda a nossa vida porque conhecemos Deus plenamente e experimentamos a graça de Deus.
Olha a parte B do verso 16. Temos recebido da sua plenitude e conjunção aditiva, ou seja, recebemos da plenitude, mais graça sobre graça. Quando nós cremos na mensagem verdadeira do Natal, nós recebemos da graça de Deus. O que é graça? Os meninos que estão preparando para o batismo poderiam vir aqui responder prontamente. É um favor imerecido, um favor que eu não mereço. Portanto, eu sou pecador, rebelde, estou separado de Deus, estou morto, estou fora de Deus, fora da eternidade, fora da vida plena e abundante. Mas, graciosamente, mesmo sem eu merecer, Ele nasceu, viveu, morreu, se sacrificou, ressuscitou, subiu aos céus, derramou do seu Espírito e virá para nos buscar. Aleluia! Graça, nós não merecemos, mas Ele fez porque nos ama. Nós recebemos da plenitude, recebemos da graça e recebemos da sua verdade. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Natal não tem nada a ver com velhinho barbudo de vermelho, comprar presentes e comer pernil e uva passas no arroz. Aleluia! Coca-Cola gelada é muito bom, aquele tender, aquela bolinha vermelhinha que vai cortando, ainda bota uns cravinhos assim, que delícia aquilo. Mas o verdadeiro Natal não tem nada a ver com isso, é perceber a verdade eterna, que Natal é a mensagem que Deus, em Jesus, estava vindo nos resgatar. Olha o verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Natal quer dizer que a verdade suprema, absoluta, eterna, veio revelada através de um bebê que cresceu, virou um menino, um jovem, um adulto perfeito, um macho de 1 ano, um cordeiro imaculado, que foi imolado para perdoar os nossos pecados. E em último lugar, quando nós cremos na verdadeira mensagem do Natal, além da plenitude da graça e da verdade, nós recebemos da pessoa de Jesus em nossas vidas, por meio do seu Espírito. Olha o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, Jesus, o Deus único gerado do próprio Deus. Depois lá no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E todo que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Portanto, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que é Jesus, por isso está no seio do Pai, no meio do Pai, na intimidade do Pai, porque o Pai e o Espírito têm o Filho num relacionamento pericorético, e você que é dessa igreja sabe o que é a pericorese da Trindade, pois já aprendeu outrora. Essa Trindade que tem o Filho no seio, esse Filho vindo a nós, é quem revela Deus de maneira plena. Portanto, nós podemos, pela fé, esquece a ciência, esquece a filosofia, esquece tudo que você sabe sobre verdades deste mundo e creia na verdade única e absoluta, eterna, transformadora, que diz que Jesus é Deus e veio para te salvar.